2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 11. Sociedade Bíblica intitulou como? Sociedade Bíblica intitulou como? Ações de graça. Fala para o seu irmão, ações de graça. Você é uma pessoa agradecida? Isso é importante. 2 Coríntios capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao 11. Está vendo as folhazinhas virando ainda aí? Achou? Glória a Deus. Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus e Deus de toda consolação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Juntos. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Aleluia, curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra, para nela aprender mais, crescemos espiritualmente, Pai. Fala aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos a essa palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Tinha uma música que meu irmão cantava muito, mais um ano se passou, né? Aí tem uma outra parte, né, assim, me olho no espelho, estou ficando velho e acabado, né? Eu não sei se é a mesma música não, mas ele fazia muita piada comigo quando chegava essa época de final de ano. E é interessante que nós criamos muitas expectativas a respeito do ano que se aproxima. Quase que como se por um instante essa mudança numérica fosse trazer algo de bom, né? Nesse ano eu vou fazer dieta finalmente, nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou fazer um empreendimento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero dormir na hora certa esse ano, eu quero usar menos. Nós fazemos votos. Quem faz votos a cada novo ano? Quem conseguiu cumprir todos os seus votos desse ano? Tá bom. Irmã Tereza, Marcelo, estão de parabéns. Mas nem sempre a gente consegue bater todas as metas nossas a cada ano que se passa. Mas é bom você ter metas, é bom você fazer planos. Mas é importante lembrar que nossos planos devem estar diante do nosso Deus. Nós temos que lembrar isso. Isso é muito importante. Mas independente de se foi bom o ano ou não, tivemos lutos, adversidade. Quem passou por luta aí diz amém. Amém. É satisfatório sabermos que nós contrariamos as estatísticas. Nós moramos num estado ricamente abençoado. Quem crê que nosso estado pode ser abençoado pela nossa oração aí, diga amém.
Nós podemos abençoar o estado do Rio de Janeiro e repreender toda a maldição que constantemente eles fazem esses rituais satânicos na nossa cidade, mas eu creio no poder da ação espiritual da igreja. A igreja não milita fazendo barraco na internet, a igreja milita no plano espiritual. A gente luta no plano espiritual, a gente ora, intercede, dá bom testemunho, é isso que a igreja faz. E o ser espiritual, você é um ser espiritual. Crê que o nosso ano foi uma bênção e chegamos até aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi pela fé, foi por fé. Às vezes com algumas cicatrizes, algumas sequelas do ano, a gente leva algumas marcas quando o ano é meio complicado. Mas a pergunta que eu faço para você é bem simples. 2025 foi o que você esperava? Pergunta para o seu vizinho aí. Vamos discutir um pouquinho. Vamos razoar. E aí, como é que foi 2025? Como é que foi o seu 2025? Pergunta para o seu irmão. Isso, pergunta. Não, fica parado não. Pergunta para o seu irmão. Como foi seu 2025? Prefiro nem lembrar. Esse ano aí não foi bom. Amém. Volta para cá agora. É bom que a gente bota para fora, a vontade de falar. Nossa, a gente segura um pouquinho agora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não foi Deus na sua vida em 2025? Foi. E vai continuar sendo 2026 em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus. 2026 é ano de eleições e Copa do Mundo também. Ih, que legal. Eu acho que a nossa seleção é uma vergonha, né? Mas depois daquele 7-1, perdeu o respeito. Perderam o respeito pela seleção brasileira, né? Aí chega os menininhos lá com os fones de ouvido deles lá. Estão nem aí. Estão ganhando milhões na Europa. Você acha que ele vai querer se machucar na Copa para perder os novos mega contratos? Eles chegam lá. Ai, me machuquei, ai, meu joelho, ai, meu pezinho. Aí já vai de férias antes, né? Aproveitam a Copa a descansar. Então, futebol é uma coisa que eu não estou nem aí. Mas em 2026 eu quero uma coisa aconteça. Que Deus seja o Senhor da minha vida, independente do estado desse mundo em 2026. Teremos Copa, teremos eleições. Estamos vivendo um tempo sombrio no âmbito governamental da nossa nação. Mas eu não vou ficar no ano de 2026 adoecendo e me desesperando pelo mal desse mundo. Por mais de 2000 anos, Jesus Cristo sustentou a sua igreja. Jesus Cristo fortaleceu, consolou, enviou recursos para a sua igreja. E assim vai ser até a volta de Jesus Cristo. Ou até o dia que o fio de prata se partir, não sei. Se eu for dormir antes, né, se Deus me levar para a glória antes, ou Ele voltar. Nós, como igreja, precisamos entender, nós vivemos pelo sobrenatural. E quando a gente para olhar o testemunho de Paulo, a gente vê que as coisas foram muito complicadas na vida de Paulo. Mas Deus não mentiu para Paulo, Deus não mentiu para a sua igreja. O que Deus disse para Paulo? Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E o que Deus disse para a igreja? Que no mundo teríamos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nunca escondeu o jogo, nunca. Pelo contrário, extremamente verdadeiro sobre o que é ser cristão, sobre o que é tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Por mais que tentem jogar para debaixo do tapete essa parte da palavra de Deus. Então Paulo começa uma das suas cartas mais difíceis. É uma carta onde coloca a sua alma. Ele coloca muito, existem teólogos que falam que 2 Coríntios é quase como uma montanha russa, porque em certos momentos ele é tão, mas em outros ele coloca tanto o seu coração, porque ele estava passando por situações muito complexas, muito difíceis. Veja um pouquinho das dores de Paulo. Vamos parar de ler apenas um texto e não entender o contexto daquilo que nós estamos lendo, mas tomarmos para nós o testemunho de fé do apóstolo Paulo, esbofeteado, apedrejado, perseguido por agitadores, ou seja, existiam pessoas que se davam ao trabalho de perseguir Paulo nas cidades onde ele ia, única exclusivamente para criar tumulto e com isso irritar as autoridades e as autoridades automaticamente pegar Paulo ou apedrejar, ou chicotear, ou fazer algum mal com ele. Então você imagina, como é que você consegue a sua autoridade como apóstolo de Cristo,
Você ter autoridade diante de uma igreja, você que era debochado, esbofeteado, apedrejado, chicoteado, por onde você ia? Muito complicado, fala para o seu irmão, muito complicado. Existem pessoas que defendem, quando nós vemos a carta dele aos Gálatas, que ele fala o seguinte para a igreja de Gálatas: eu sei que se fosse possível, igreja de Gálatas, vocês me dariam os seus próprios olhos. Muitos defendem que ele ainda tinha limitações na sua visão após o episódio da perda da visão dele, quando ele se encontra com Cristo. Então ele tem aquele episódio, né, trouxe sequelas para ele, e ainda mais, muitos justificam as dores do corpo dele, ele ter contraído malária, o que causou grande inflamação no corpo dele e que tinha como consequência fortes dores de cabeça constante. Essa era a vida de Paulo. Vamos falar a verdade, que vida complicada, não? A gente precisa lembrar também que Paulo, por um instante da vida dele, ficou naufragado 24 horas, dia e noite, segundo a palavra de Deus. Mas sabe o que é mais extraordinário nas cartas de Paulo? Sabe quem é o principal alvo das cartas dele? Cristo, o reino, salvação. Ele vai compartilhar as lutas dele, mas Paulo em nenhum momento vai namorar as lutas dele, não. Ele vai continuar dizendo que Cristo é glorificado através da vida dele, através do testemunho dele. Será que nós podemos alcançar uma fé nesse ponto? A vida de Paulo é algo que levaria muitos, por muito menos, a querer dar cabo da vida. Só que nada separaria Paulo do amor de Deus. Nenhuma circunstância na nossa vida pode nos separar do amor de Deus. Então, pastor, como é que eu vou ter forças em 2026? Vamos aprender com o apóstolo Paulo, que mesmo quando as coisas não estavam indo da forma como ele gostaria que fosse, eu tenho certeza que ele não gostava das coisas que estavam acontecendo na vida dele, ele sempre encontrou forças em Cristo. E talvez você hoje possa estar perdendo as suas forças. Talvez você esteja olhando 2026 quase como que um grito de misericórdia. Mas eu creio que ainda em 2025 Deus possa te fortalecer. E em 2026 Ele te fortaleça mais ainda, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para fortalecer outras pessoas, para a glória de Deus Pai. Quando a gente olha o versículo 3, ele começa elogiando, ele começa agradecendo, ele começa edificando. Primeira coisa que ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que a sua boca pode confessar isso? Bendito seja o Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo da forma como você gostaria que elas fossem? Você tem que se perguntar isso. Você tem que entender isso. Eu não sou crente só quando as coisas estão bem. Deus é bom em toda e qualquer circunstância. Sendo 2025 um ano bom ou não, Deus continua sendo bom. Mas olha, eles falavam, debochavam dele, onde ele ia, mas ele começa: bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai, pela sua misericórdia e toda a sua consolação. E por que Paulo está bem dizendo ao Senhor? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Mesmo, olha, vê no início do versículo, por gentileza: o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Fala para o seu vizinho: Deus tem consolo para você, meu irmão. Entenda bem, eu sei que às vezes eu não posso compreender qual é a sua dor ou aquilo que você está passando, mas Deus vai no mais íntimo do seu coração para tratar pessoalmente isso com você, porque Ele é misericordioso. E não só isso, Ele é o Deus de toda a consolação, toda. E eu vou usar Isaías 41:10 para você entender o conceito de consolação que nós estamos tratando aqui, porque a igreja às vezes pega um pouco errado o que é consolação. Espera aí, eu quero aquele de Isaías 41:10. Obrigado. Leia para mim: não tema. Esqueça esse contexto de consolação, coitadismo. Deus não te pega no colo para fazer que não. Tadinho da Aninha. Aninha, tá difícil o ano. Poxa, aconteceu isso com você. Seu pai brigou com você. Tadinho da Aninha. Não. Deus não nos chama para um coitadismo, que infelizmente é algo muito pregado nos dias de hoje. Vocês lembram quando Elias matou os 450 profetas de Baal? Elias estava com medo?
Ele queria tirar sua própria vida, né? Quando ele matou, ele tirou onda. De repente, Jezabel bota terror no coração dele. Um cara que matou 450 pessoas, uma mulher terroriza ele. O anjo chegou para ele, tadinho de Elias, poxa, o que está fazendo aí? Vamos embora. Passou o recado, faz isso. E que Elias fez? Obedeceu. O que Deus nos chama de consolação aqui, na passagem, a melhor palavra seria encorajamento. Porque Deus não está aqui para sermos coitadinhos, Ele está aqui para nos encorajar a continuar superando todas as nossas adversidades. É sobre isso. O pastor não está aqui para dizer que você é um coitadinho, não. O pastor está para dizer, segura na mão de Deus e vai. Continua, persiga, prossiga. É isso que Paulo estava fazendo, em meio às suas dores, frustrações, tudo, ele continua seguindo a Cristo. E quando chega no versículo 4, você vai entender a razão de todo esse sofrimento do apóstolo Paulo. E por que a igreja passa por tribulações. Leia o versículo 4, por gentileza. Segura. Vocês são uma igreja elogiada pela leitura responsiva mais linda do Rio de Janeiro. Então, por favor, de novo. É Ele... O texto é autoexplicativo. Porque diversas vezes na sua vida, em 2025, você se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando com isso? Nós somos folgados com Deus. Nós batemos no peito muitas vezes e perguntamos, eu sou tão bom, apesar de que a própria Deus fala, bom apenas? Só o Pai que está no céu que é bom. Mas existe uma meritocracia que principalmente é muito tendenciosa a nosso favor, de nos acharmos, poxa, eu fiz tudo certo, eu dizimei ao Senhor aqui, eu ofertei, por que isso aconteceu comigo? Você precisa entender. Quem aqui já foi consolar alguém e a pessoa diz a seguinte frase para você, você não entende a luta que eu estou passando? A pessoa falta pouco te bater, porque parece que ela está irritada por você querer ver ela bem. Só que Deus te entende, amém? Você não conhece a minha dor, Deus conhece. Deus conhece a sua dor. É muito fácil para você que não está passando pelo que eu estou passando. Meu amado, Cristo levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Graças a Ele nós fomos sarados. Então você precisa entender. Para de curtir a sua dor. Para de namorar. Para de colocar em banho-maria a sua adversidade e faça o que a Bíblia nos manda, não é o pastor que está falando. A sua tribulação serve para consolo de outras pessoas que estão passando por tribulação. Nós não gostamos desse tipo de texto. Eu tenho que passar por luta para testemunhar? Sim. Cristo é glorificado na sua fraqueza. Porque tenho certeza de uma coisa, quando as coisas estão muito bem na sua vida, às vezes você até esquece um pouquinho que é Cristo que está fazendo na sua vida. Eu preciso dizer, nós temos uma vaidade no nosso coração de muitas das vezes, quase que achar que, eu estou por cima da carne seca, eu sou bababá. Não. Depois de teres feito tudo, sois servos inúteis. Não gostamos de escutar esse tipo de passagem. Então, antes de você perguntar, por que você está passando por isso? Diga para o Senhor, quem é a pessoa que eu preciso consolar na tribulação, uma vez que na minha tribulação eu estou confiando em Ti? Eu sei que Tu estás comigo. É no meio da tribulação que nós somos forjados. É no meio da tribulação que nós aprendemos a baixar a cabeça. É no meio da tribulação que nós aprendemos a olhar para outras pessoas com um olhar de misericórdia. Quando tudo está muito bem, às vezes a gente quase chega para a pessoa e irmão, está em pecado. Às vezes aconteceu uma coisa esse ano e você estava muito bem com Deus. Você estava procurando santidade e mesmo assim aquela tribulação veio até você. Não foi motivo de pecado, mas talvez motivo de quebrantamento. Para que Deus possa mostrar para você, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão forte. É isso que Ele está nos ensinando. E quando a gente segue na leitura do texto, eu sei que muitas das vezes,
Nós por um instante pensamos assim, eu quero ficar rico. A igreja coloca muito isso, né? Esse ideal, eu tenho que ganhar coisas, eu quero poder, minha família ter tudo que eu quero. Entenda bem, não existe nada de errado em você querer ter coisas boas na sua vida. Mas muitas das vezes Deus nos impede de ter certas coisas por causa da vaidade do nosso coração. Porque às vezes nós estamos tão bem que nós esquecemos das tribulações das pessoas do lado. Fala para o seu irmão, você sabe quais as minhas tribulações? Pergunta para ele. Não tem nada de errado em você perseguir riquezas, você querer trabalhar. O que você não pode é esquecer que é Deus que faz tudo isso na sua vida. Esquecer quem é que faz, realmente executa na sua vida. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, feliz. Deus quer que coisas boas aconteçam na sua vida. Mas a Bíblia nunca nos escondeu as adversidades. E olha o que Paulo enfrentou, olha o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio. Ou seja, ele está chegando à igreja em Corinto, tratar um problema incestuoso, sério, mas ele não está chegando ali para condenar a igreja, não. Ele quer trazer a igreja, mais uma vez, para a santidade. Ele quer trazer a igreja para o reparo, para o conserto. Ele não está preocupado em penalizar a igreja, não. Ele quer mostrar a verdade para a igreja. Mas ele fala, olha, eu achei que eu ia nem chegar aqui para contar essa história. Eu acho que minha carta talvez nem fosse chegar até vocês. Na verdade, foi a carta que ele mandou. Foi algo acima das nossas forças. Quem aqui aconteceu coisas com você que foram acima das suas forças? E olha o que ele fala, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. A passagem de Paulo em Éfeso, que é onde ele vai escrever a carta para os... Logo depois vem a carta à igreja de Coríntios. Dá um pulinho, bota 2 Coríntios 11, 24 e 25. Olha que pancadaria que foi. Leia para mim. 5 vezes. Por que 40 açoites menos 1? Menos a liderança que aprendeu hoje de manhã. A lei mosaica dizia que são quantas chicotadas? 40. Só que era considerado um ato de misericórdia, e se por um acaso levasse a pessoa a óbito, mais que isso, a pessoa que estava cometendo a penitência seria penalizado, porque teoricamente não era para matar a pessoa. Então 40 menos 1 é como se a pessoa que estava chicoteando ali tivesse tido um ato de cuidado para não bater no extremo e que a pessoa não viesse a óbito. É por isso que eles defendem, porque Moisés pediu 40, então eles entendiam que esse menos 1 dava um limite para evitar o problema. Na verdade, não muda o sentido do texto em nada, mas eu confesso que eu fiquei curioso. Por que 40 menos 1? Né? Não podia botar, levei 39 chicoteados, mas a lei original dizia que era 40. Pelo menos a explicação que a lei mosaica diz 40, mas que a maioria dos teólogos defendem, tá bom? E ele fala no 25, 3 vezes... Seja verdadeiro, era para desistir da vida ali mesmo. Eu ia ficar no cantinho assim, por favor, de boa, Senhor Jesus, me leva agora. Eu acho que eu já fiz bastante, já fiz umas cartas legais aí até o momento. Me deixa aí, eu pediria isso. Só que ele entendia constantemente que ele era fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Era nisso que Paulo... Você imagina o que é a dor de um apedrejamento? Porque apedrejamento visa como fim a morte. E Deus não deixou Paulo morrer. Imagina 24 horas boiando em alto mar, com sede, na parte da manhã o sol consumindo você, à noite o frio, fome, você fica perdido, que é um breu praticamente. Imagina você ser 3 vezes açoitado. Paulo estava com medo porque o intervalo entre os açoites era tão pequeno que não dava tempo para as feridas das costas cicatrizaram. Então inflamava, infeccionava. E logo depois ele já tomava outra. Então imagina as suas feridas se fechando e mais uma vez sendo abertas. O testemunho que o apóstolo Paulo deixa em sua carta para a igreja de Coríntios é que eu tenho muitos problemas, igreja. Quem concorda que Paulo tinha muitos problemas? Violência física, emocional, psicológica, de todos os lados, enfermidades e limitações físicas. Imagina ele chegando numa cidade, fedendo a sangue à medida que vai cicatrizando, cheio de feridas pelo corpo, as dores pelo corpo derivadas das enfermidades dele, dificuldade de enxergar o que estava fazendo.
quando escrevia verdadeiros garranchos e dizer diante da igreja: eu sou apóstolo do Senhor. Só o poder de Deus para revestir um homem de autoridade mediante a tudo isso que ele passava, todas as humilhações que ele passava. Mas ele não estava mostrando apenas as suas lutas para a igreja, para empolgar a igreja. Veja como Deus é grande, eu estou aqui. Não, ele estava vivendo tudo aquilo que ele pregava. Volte ao versículo 4, por gentileza, para encerrarmos a pregação. Paulo diz, no versículo 4, é ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Fala para o seu irmão, toda. Ele não faz acepção de pessoas. Deus o fortalecia, mas para quê? Tudo tem um propósito. Ser cristão é ter um propósito na sua vida. Você tem uma missão, você tem um propósito. Mesmo que você venha aqui, 1h30 de culto, mas você tem uma missão, você gosta ou não. Um dia Deus vai te confrontar, já tem confrontado muitas pessoas, até você assumir qual é a sua missão. Todo cristão tem um papel na vida, todo. E não é assistir culto. Olha o que ele fala no final do versículo 4. Para que? Pela... De novo, para que? Pela... As lutas que você está enfrentando na sua vida é para que você possa olhar com misericórdia para aqueles que também estão passando em tribulação e possa mostrar, veja o tamanho do Deus a quem eu sirvo, que tem me sustentado até esse momento. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos namorando o nosso problema. Estamos cantando musiquinhas como fazer carinho na barbinha do papai, porque estamos muito fofinhos, docinhos, curtindo e namorando nossas dores. Ai, vem Jesus cuidar. Quando Jesus chega para você, toma vergonha na cara e vai ajudar outras pessoas que estão com problemas assim como você. Porque você alcançou uma maturidade espiritual que muitas pessoas talvez não tenham alcançado, mas você já alcançou. Hoje, quando eu olho para uma pessoa que perdeu o próprio pai, o meu olhar de misericórdia é diferente, porque eu tive que perder um pai para entrar pela primeira vez na minha vida no cemitério. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui cemitério agora, mas eu precisei perder meu pai, para entender a dor, o que é você jogar a pá em cima de um túmulo. Hoje, eu posso pegar pelo braço dos meus irmãos, quando eu entro no cemitério e estar ali com ele, estou contigo. Eu sei o que está passando. Quando eu vou para outras igrejas, ajudar outros pastores, é porque eu sei o que é ser abandonado. Quando você perde o seu pai, uma igreja cai em cima da sua mão assim. Então eu vou para lá, sabe fazer para quê? Não é para mostrar que eu sou legal, não. É para ser por aquele pastor, dizer para ele, olha, já passei isso já, você não precisa passar por isso sozinho não. Porque com um irmão do seu lado, é muito mais fácil passar por esse tipo de dores. Hoje, quando eu olho para um irmão intercedendo pela salvação do seu parente, eu olho com um olhar de misericórdia, porque eu não quero que o Leandro vá para o inferno, eu quero que o Leandro seja salvo. Então eu entendo a urgência da salvação da vida de uma pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu olho para alguém em depressão, o meu olhar agora é diferente. Porque eu sei o que é passar por isso, querer dar cabo da vida, mas Deus estender a mão e mostrar a misericórdia e o amor dele por meio da leitura da palavra de Deus. Por isso que eu bato tanto na tecla, vamos ler a Bíblia. Você tem uma escolha do que fazer com a sua tribulação. Se afundar e se acomodar nela, ou servir de testemunha do Consolador, que é o nosso Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos.